Olá para quem vai assistir essa apresentação. Esse trabalho é um esforço conjunto de diversos profissionais. Euler Sandeville Júnior, arquiteto e professor, Matheus Gonçalves, arquiteto urbanista, Diego Delmore, engenheiro ambiental, Ian Damasceno, arquivista, Lúcia Ramalho, professora de geografia e eu, André Araújo, também arquiteto. Nós vamos fazer um levantamento sobre o planejamento da paisagem e crescimento habitacional em áreas de mananciais em Presidente Prudente, São Paulo. Esse trabalho enquadra-se no eixo temático Cidades Inteligentes, Sustentabilidade e Resiliência Urbana e foi produzido para ser apresentado no 4º Fórum Online Educação, Meio Ambiente e Sustentabilidade. O trabalho é resultado de um processo colaborativo proposto na disciplina Planejamento e Gestão da Paisagem, estudo propositivo, fornecida pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia Mestrado Profissional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Unesp, campus de Presidente Prudente, e ministrada pelo professor doutor Euler Sandeville Júnior. O objetivo principal foi demonstrar como o planejamento e gestão da paisagem podem ser instrumentos potentes para compreender o território e orientar políticas públicas em áreas de crescimento urbano periférico. Através da análise do uso da terra na subbacia do Cedro, na bacia do Alto Anastácio e do conjunto habitacional Ana Jacinta, implantado em área de manancial, como identificado no mapa produzido. A metodologia aplicada foi resultado dos seguintes procedimentos: aulas teóricas presenciais a respeito do planejamento da paisagem, utilizando-se de análise e de debate referencial bibliográfico do marco legal do plano diretor, confrontado com as dinâmicas dos vetores de expansão urbana em curso em área de manancial, acompanhadas de análises cartográficas da região de estudo por meio do software QGIS. Prosseguiu-se com uma análise de campo na área escolhida, com o propósito de escuta dos moradores, visando a aproximação de sua valoração afetiva e dos problemas que enfrentam. Ao final, houve a sistematização de todos os dados, de modo a propor uma série de reflexões, identificando conflitos e evidenciando a urgência de práticas mais coerentes em relação à paisagem, como base para a revisão do marco legal de planejamento e da necessidade de uma gestão descentralizada. O conceito de paisagem utilizado se baseou na sua dimensão interdisciplinar, como sendo a paisagem tanto forma e percepção, quanto é cultura em seu sentido antropológico e de representação social. É tanto construção social do espaço, quanto é dinâmica ecológica, tanto a história e memória, quanto a vivência, segundo Sandeville Júnior em seu texto Compreendendo, Atuando e Construindo Processos Solidários e Coletivos, os territórios de interesse da cultura e da paisagem. Olá, aqui é a Lúcia e eu vou continuar falando um pouquinho mais sobre o conjunto habitacional Ana Jacinta. Então, dentro dos períodos de 1983 e 1999, foram instalados cerca de 50 novos loteamentos na cidade de Presidente Prudente, sendo o conjunto habitacional Ana Jacinta entregue em 92 com 2.500 casas. Já existiam problemas ambientais nesse território, como a gente consegue observar a partir da presença das nascentes, do tipo de relevo, da alta declividade, do solo arenoso. E a Promotoria de Justiça do Meio Ambiente de Presidente Prudente chegou a embargar a obra e solicitou diversas adequações. A Prefeitura propôs a fazer um estudo de impacto ambiental, mas as obras já estavam em andamento, o que ocorreu de maneira tardia. Na matéria publicada no 17 de abril de 1974, no jornal Imparcial, é possível observar que já existiam assoreamento e erosão no rio Santo Anastácio. E outro ponto que vale falar é a distância do conjunto habitacional das áreas centrais do município, o que exige aí um planejamento urbano integrado, participativo e sustentável, que garanta a preservação do manancial e a valorização dessa comunidade. A cartografia permite uma análise precisa da paisagem, consolidando-se como uma ferramenta estratégica para o planejamento e gestão da paisagem. Dentro deste escopo, a produção de uma série de mapas contribuiu para evidenciar o processo de mudança no uso do solo da bacia do Córrego Cedro, a fim de alertar que tais mudanças vêm se intensificando nas redondezas do manancial, pondo em conflito sociedade e meio ambiente. É perceptível a mudança na dinâmica do uso do solo na bacia desse manancial, que é a nossa área de estudo.
A partir dos anos 80, observa-se que um aumento significativo na taxa de crescimento urbano dentro dessa região ocorreu, o que gerou diversas transformações nas dinâmicas ambientais, ecológicas e sociais. Por outro lado, houve-se impactos positivos, como o cercamento das áreas de preservação permanente, as APPs, o que promoveu um crescimento expressivo na regeneração natural das espécies. Outro ponto importante é trazer os dados relacionados à questão racial e à distribuição de renda. Vale pensar que esse conjunto habitacional é distante das áreas centrais, o que leva a um processo de exclusão dessa população, pensando a questão de mobilidade urbana, que as áreas centrais é onde se encontram os melhores serviços, os melhores trabalhos, os melhores salários. E aí, cruzando com a questão racial, e a partir do segundo IBGE de 2022, os trabalhadores pretos ganham, em média, 75% a menos que os trabalhadores brancos, e a questão relacionada ao censo de 2010, 68% da população negra vive em favelas e em áreas periféricas. E isso é possível constatar a partir desses dois mapas, o quanto a questão racial e a distribuição de renda está presente nas periferias, inclusive de Presidente Prudente. Além dos produtos cartográficos, o trabalho debruçou em realizar uma análise do marco legal, em especial fazer uma análise dos planos diretores do município de Presidente Prudente, verificando como a área estudada foi tratada ao longo de cada revisão. Apesar de Presidente Prudente possuir plano diretor muito antes da exigência legal preconizada pelo Estatuto da Cidade, as análises demonstraram que, pouco a pouco, foi decaindo o potencial do plano diretor como instrumento de política urbana eficaz, capaz de propor diretrizes e aplicar instrumentos urbanísticos. Isso fica latente para diversos autores e autoras consultados para a elaboração desse trabalho. Além desse caráter tecnicista, ficou evidente que as últimas revisões, cada vez mais, vêm intensificando os entraves entre sociedade e meio ambiente, especialmente nessa área estudada, região repleta de cursos hídricos e onde está implantado o represamento do Alto Manancial do Rio Santo Anastácio, responsável pelo abastecimento de cerca de 60 mil prudentinos. O Plano Diretor de 2018 ampliou a área de perímetro urbano, de forma expressiva nas porções que compreendem a bacia hidrográfica do Rio do Cedro, como a gente pode ver na imagem, de modo que até mesmo o represamento deixou de estar em área rural, algo muito complicado, pois, em outras palavras, o plano diretor também abre brecha para a atuação do setor imobiliário na região, algo que já vem acontecendo e coloca em evidência diversos entraves socioambientais, e mais do que isso, coloca em risco a preservação de cursos d'água fundamentais para o represamento, de onde a água é captada para o abastecimento humano. A situação exige um esforço mútuo, de modo que a próxima revisão do plano diretor, prevista para acontecer em 2028, tangencie essa situação, a fim de propor diretrizes eficazes na preservação do meio ambiente e da água disponível, controlando a atuação do mercado imobiliário nas redondezas do manancial. Observações de campo. Através de iconografia, foi possível ter uma visão mais integrada da área estudada. Percebeu-se o descarte de resíduos sólidos. Percebeu-se também o crescimento das áreas de APPs, dessas áreas que estavam cercadas. Notou-se também a falta de conhecimento prático em gestão ambiental e gestão de recursos hídricos na comunidade, por ser uma área de manancial. Percebeu-se também a falta de serviços públicos, uma reclamação recorrente das pessoas que ali vivem. Percebeu-se também a falta de políticas públicas e planejamento urbano. As pessoas que ali moram criam memórias afetivas, adotando pequenos espaços para cuidar. E o que principalmente deu para perceber foi a falta de planejamento urbano no espaço da área estudada. A partir do entendimento que o ato de habitar é essencial para os seres humanos, reflete nossos saberes e contradições na transformação do espaço, foi possível concluir, a partir das aulas teóricas, da análise e debate de referenciais, da cartografia, da análise do plano diretor, da observação de campo, que o bairro Ana Jacinta
já é um grande potencial de transformação a partir das escolas e dos cuidados espontâneos dos moradores com o ambiente. Integrar as áreas de proteção permanente, as APPs, ao cotidiano da população por meio de uma educação ambiental e envolver a comunidade do planejamento urbano são fundamentais. Então, recomenda-se que a revisão do Plano Diretor em 2028 e as políticas públicas municipais devem garantir a proteção dos cursos d'água e ampliar a conectividade ecológica, alinhar a política pública às necessidades locais, promovendo uma gestão descentralizada e participativa, bem como a geração de renda, restringindo e orientando essa área de expansão urbana e implementar instrumentos e políticas visando a recuperação e a proteção desses mananciais, dos corredores ecológicos e a recuperação da vegetação nativa. Então, a gente consegue concluir que o planejamento e gestão da paisagem se apresentam como ferramentas essenciais para compreender o território e orientar essas políticas públicas diante dos desafios contemporâneos do desenvolvimento social e participativo, da qualidade de vida urbana e de programas inovadores que contemplem a resiliência às questões climáticas. Aproveitamos a oportunidade para agradecer diversas pessoas que contribuíram com esse trabalho. Ao professor Diogo Gonçalves, da Unesp de Ourinhos, que por meio da sua matéria Análise da Paisagem com SIG, nos capacitou para a elaboração dos mapas apresentados. Agradecemos à professora doutora Letícia Trombeta, da Unifesp e do Núcleo de Estudos da Paisagem FAUSP, e as doutorandas Yasmin Anéfalos e Valdirene Jano, do Núcleo de Estudos da Paisagem FAUSP. Muito obrigado pela contribuição.